Olá, cursista. Conforme combinado, eu vou apresentar uma breve explicação de como construir o trabalho final de curso para vocês. Eu vou pedir que vocês não deixem para a última hora a iniciar a construção desse trabalho, tá? À medida que vocês forem tendo acesso ao conteúdo do caderno de estudo e participando dos fóruns, assistindo os objetos de aprendizagem do ambiente virtual de aprendizagem, já dê início à construção desse trabalho para não acumular e depois ficar difícil, porque vocês também vão precisar de outras pessoas para auxiliar na construção desse trabalho, né, de coletar dados fora, que não vai depender exclusivamente de vocês, ok? Conto com vocês então. Bom, vamos iniciar então pela capa do trabalho. Esse é o modelo da capa, né? Vocês só vão precisar completar os dados aí com o nome dos cursistas, né? Se for um cursista só, né, vai ser individual, em dupla ou o nome dos 3 componentes do grupo, tá? O título, o título já está pronto. Você só vai acrescentar o nome do município que você fez a pesquisa, tá? Esse é o texto também, trabalho final de conclusão do curso Fundeb no âmbito do programa Formação pela Escola. O meu nome já está aí completo também. E o município de vocês, aqui eu coloquei Ponte Nova, que é o meu município, com o ano de vigência do trabalho que foi construído, né, que será construído agora em 2020, tá? Não precisa de mais nada além da capa, não precisa de índice, não precisa de contracapa, folha de rosto, essas coisas todas não precisa, tá? Nem de resumo, tá? Você vai começar pela capa, depois introdução, desenvolvimento, conclusão, referência. Apenas isso, ok? Desse trabalho. Então, a próxima etapa vai ser a introdução. Então, o que tem que ter na introdução, né? A introdução tem que apresentar algumas informações gerais sobre o Fundeb. Então, por exemplo, vocês vão colocar o que é Fundeb, qual a importância do Fundeb, para que serve o Fundeb, né? E também sobre o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, que é o CACS, né? A gente vai falar só CACS daqui para frente. Do seu município ou do município de um dos componentes do grupo, né? Se está fazendo em grupo, vai eleger apenas um município. Na introdução, vocês vão também identificar a localidade desse CACS, né? Desse conselho. O município, né? E o contexto em que esse conselho está inserido, tá? Então, você também poderá apresentar como conduziu a investigação para ter uma compreensão crítica desse CACS. E, para isso, eu elaborei uma sugestão, tá, gente? Vocês podem alterar, pode fazer de outra forma, mas para facilitar para vocês, criei uma sugestão de roteiro para entrevista. Então, é o anexo 1, que é um roteiro de entrevista com os conselheiros do CACS, para saber o que vocês vão questionar para esses conselheiros, tá? E ainda na introdução, vocês vão detalhar a organização e o funcionamento do CACS nesse município selecionado. Então, a introdução tem que constar apenas esses itens. A próxima parte do trabalho vai ser o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é o relato da experiência em si. Então, aqui no desenvolvimento, vocês vão escrever sobre o que você considera problemático em relação ao Fundeb e ao conselho que você pesquisou, né? Então, a partir das entrevistas, vocês vão observar aquilo que não está funcionando bem, né? E vão relatar aqui no desenvolvimento, tá? Então, só quero deixar claro que a intenção desse relato não é de denunciar nada, nem de prejudicar ninguém, porque às vezes o cursista fica com medo de escrever algumas coisas que ele descobriu, né?
Então, esse não é o caso do trabalho, não é a intenção desse trabalho, tá? A intenção desse trabalho é descobrir, né? É você ter a oportunidade de demonstrar que você adquiriu os conhecimentos sobre esse programa, que no caso aqui é o Fundeb, e que ao detectar algum problema ou alguma irregularidade, você demonstre que tem condições de apontar quais as decisões devem ser tomadas para resolver essas questões com base nas determinações legais do Fundeb. Então, não precisa ficar com medo de escrever, tá? Caso você não encontre nenhuma irregularidade ou nenhum problema, né, no funcionamento do Fundeb e no funcionamento do conselho do Fundeb, você pode relatar as experiências bem-sucedidas na atuação coletiva desse conselho, né, aquilo que você considerou positivo, né, por que funciona, como que esse conselho está atuando, tá? Então, aí, você vai fazer o relato dessa experiência positiva, então, caso não haja nenhum problema ou irregularidade detectada. E também, a partir da entrevista, você vai fazer um breve estudo desses dados que foram coletados. Então, pode usar gráfico, tabela, para ilustrar, né, a situação, analisando à luz da teoria abordada no curso. Claro que tem que considerar, né, o caderno de estudo, o que você leu, o que você pesquisou nos sites, né, do Fundeb, se você utilizou, tá? E uma observação importante é que, claro, que ninguém vai sair atrás de conselheiro, atrás de secretários de educação em tempos que nós estamos vivendo de pandemia, né, do coronavírus, onde está se pedindo um isolamento social, um cuidado especial, né? Então, para você não se colocar em risco e não colocar em risco a vida da sua família, a gente está orientando que essa entrevista ela seja por e-mail ou através da criação de um formulário do Google, né? Tem um aplicativo chamado Google Forms na plataforma do Gmail. Então, é interessante, né, lançar a mão dessas ferramentas. Pode ser também por telefone, né? Você pode também fazer a consulta ao cadastro do CACS Fundeb para ver quem são os conselheiros do seu município que você deseja pesquisar, né? Então, nesse site, fnde.gov.br/CACS, tem uma lista de conselheiros. É só você selecionar um município, já vai aparecer, né, o nome de todos os conselheiros, e você pode consultar todos os sistemas e sites oficiais que vocês tiverem disponíveis aí, né, como o portal do FNDE, das prefeituras, para realizar essa pesquisa e coletar esses dados que vocês vão precisar para o trabalho final. O importante é que você se proteja e proteja quem você ama, para evitar, né, essa disseminação aí que infelizmente vem acontecendo. Então, gente, quanto maior o número de conselheiros entrevistados, mais condições vocês vão ter de analisar a situação do CACS, né, do conselho, do Fundeb, do município que vocês estão pesquisando, né? Se eu ouvir a opinião apenas de uma pessoa, eu não vou ter uma amostragem suficiente para retratar a fiel situação do funcionamento daquele conselho. Tá? Então, quanto mais pessoas envolvidas nessa entrevista, melhor vai ser o resultado dessa pesquisa, ok? Então, tá, vamos para a terceira parte do trabalho, que é a conclusão. Na conclusão, vocês deverão apresentar possíveis encaminhamentos, né, à luz dos conhecimentos construídos no curso, que poderiam ser implementados pelos gestores, pelos conselheiros ou pela comunidade para solucionar os problemas ou as irregularidades que foram encontrados. Então, se houver, né, qualquer problema ou irregularidade, vocês vão se embasar à luz dos conhecimentos construídos no curso, considerando as legislações, considerando o que vocês estudaram no caderno de estudo e o que vocês discutiram, né, nos fóruns de discussão, o que vocês
assistiram nos objetos educacionais, tá? E conforme eu já disse, se não houver nenhum problema detectado, que eu acho bem improvável, mas que não é impossível, vocês vão indicar as formas, então, de manutenção desses procedimentos encontrados, que são considerados positivos, e vão relatar as experiências bem-sucedidas, né? Inclusive, tem até uma parte no formulário de entrevista que pede para o conselheiro relatar, né, alguma experiência sucedida ou alguma dificuldade, né, em relação à atuação no conselho. Então, gente, principalmente para essa parte do trabalho, né, para a conclusão, não se esqueça de levar em consideração as informações contidas no caderno de estudo. O seu embasamento será todo a partir daí. A última parte do trabalho, né, é a citação das referências, né, onde você consultou para fazer o seu trabalho. Então, aqui você vai citar a fonte de consulta, né? Se você utilizou sites, você vai citar os sites. O caderno de estudo, obrigatoriamente, tem que estar citado, que é a nossa maior fonte de consulta, ok? Bom, então, eu vou apresentar para vocês o anexo 1, que é a sugestão do roteiro de entrevista com os conselheiros do CACS Fundeb, tá? A primeira pergunta é o nome do conselheiro, que é uma resposta opcional. Se o conselheiro quiser ficar no anonimato, para a gente não importa o nome dessa pessoa, ok? Para ela se sentir mais à vontade também na hora de responder. Depois é sobre a situação do conselheiro, se ele é titular ou suplente. Aí vocês vão observar que basicamente as perguntas são perguntas fechadas, né? Porque fica mais fácil na hora de colocar esses dados em gráficos, né? Em tabelas, e fica menos subjetivo também. Então, apenas a resposta 1, que é o nome do conselheiro, tem que ser aberta mesmo. E a última questão, que é um espaço aberto para que o conselheiro faça suas considerações sobre a atuação em relação ao Fundeb, ao conselho do Fundeb. As demais perguntas são todas perguntas mais objetivas, tá? Terceira é sobre o segmento que esse conselheiro representa. Então, tem todas essas opções aí, ele vai escolher apenas uma. A vigência do mandato no conselho, né? A vigência do mandato do Fundeb, preferencialmente, é melhor que se faça do ano de 2020, mas se por alguma razão não for possível coletar informações atualizadas, não tem problema se fizer do ano de 2019, tá? A quinta questão pergunta há quanto tempo o conselheiro está atuando em conselhos. Aí pode ser em qualquer conselho, independente de ser o conselho do Fundeb. Se ele já tem experiência de atuação em outros conselhos, ele vai considerar aqui para marcar a resposta. A sexta questão, o conselho do Fundeb, do qual você faz parte, está devidamente constituído conforme rege a legislação do Fundeb? Aí, gente, vai ser uma resposta do conselheiro. Tá? Se você, enquanto cursista, verificou que a resposta é não, mas se o conselheiro marcou sim, né, você vai considerar a resposta do conselheiro, tá? Mas aí, nas suas colocações, você pode colocar, né, que muitos não têm conhecimento ou têm, né, e relatar essa situação. Então, a partir da questão 6, já na questão 7, os conselheiros terão que dar notas, tá? Sobre algumas perguntas que a gente colocou aqui. Então, por exemplo, a nota 1 vai considerar que ele discorda, 2, discorda parcialmente, 3, não concorda nem discorda, 4, concorda parcialmente e 5, concorda. Então, na questão 7, é uma afirmativa.
considero que o Fundeb tem grande importância no contexto educacional de nosso país. Tá? Ele vai marcar apenas uma das opções. Na 8ª, conheço a composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, do qual faço parte, bem como seu funcionamento, atribuições e competências. De 1 a 5, ele vai atribuir também uma nota. A 9, tenho conhecimento suficiente para acompanhar efetivamente todas as etapas de execução do Fundeb em meu município. Também vai pontuar de 1 a 5. A 10, faço acompanhamento efetivo de todas as etapas de execução do Fundeb em meu município. É uma afirmativa, então ele também vai pontuar de 1 a 5. Se ele concorda, discorda parcialmente, não concorda nem discorda, concorda parcialmente ou concorda. A 11, tenho conhecimento sobre os sistemas disponíveis e já acessei as páginas do Fundeb para realizar consulta e acompanhar os investimentos em educação no meu município. A mesma coisa ele vai pontuar de 1 a 5. A última questão, então, é um espaço aberto para as considerações sobre a atuação desse conselheiro, né? Ele é que vai se autoavaliar, né? Onde ele vai relatar as principais dificuldades que encontra e também as experiências bem-sucedidas na atuação coletiva junto aos demais conselheiros aí no conselho do Fundeb, tá? Então, basicamente, esse é o roteiro, essas podem ser as perguntas. Se quiserem acrescentar, alterar, podem ficar à vontade, ok? E por fim, eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado em relação à construção desse trabalho final. Tá aí meus contatos, tá? E qualquer dúvida, entre em contato também pelo fórum de dúvidas que está na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, ok? Um abraço e até a próxima.